Boa noite. Boa noite, pessoal. Esse vinho tá difícil de abrir. E aí, gente, vamos aguardar mais uns minutinhos e a gente já começa a live de hoje. O negócio de live aqui tá diferente. Acho que foi alguma atualização do Instagram. Mas vamos lá. Boa noite a todos. Bem, gente, hoje o tema é... Meio que eu pensei nesse tema com uma pergunta que teve na caixinha hoje, acho que depois do almoço. Foi uma pergunta interessante, né? Porque a gente precisa saber diferenciar algumas coisas para saber o que tratar e o que esperar do tratamento, né? Então a pessoa perguntou, né, se, por exemplo, transtornos mentais, né, por exemplo, preocupações, coisas tipo medos, né? Também a gente poderia pensar em ansiedade, uma pessoa muito nervosa, esse tipo de coisa, né? A gente poderia pensar nessas, digamos, eu coloquei como título da live, né, homeopatia para desordens, mas eu me refiro mais a essas desordens assim de comportamento, né, de maneira de ser, de lidar com as coisas em volta, com o mundo, né? Não uma desordem funcional, uma desordem anatômica no corpo, né? Alguma coisa que é do comportamento, porém que é característico e próprio da pessoa, né? Então, já começando a live, né? Então, se a gente parar para pensar, a pessoa perguntou, olha, essas coisas, né, desde pequeno, tal, em geral, esses comportamentos, né, eles vão ser formados durante toda a infância e vida da pessoa, né? Então, por exemplo, geralmente uma criança, só que assim, nós temos que lembrar que existe a predisposição, né? Então, se a gente pegar um indivíduo, né, Arsênico Album, por exemplo, que é uma pessoa muito preocupada com tudo, né, preocupada com questões financeiras, com medo de doenças, medo, né, acerca dos seus familiares, e esse tipo de coisa. A gente pensar no indivíduo arsênico, né, durante toda a vida ele vai ser assim. Entende? Então, desde pequena, a criança arsênico, ela vai ter uma predisposição a ter esses medos, né? A ter essas preocupações. Agora, o que vai definir se isso lá no futuro, né, ou se já desde a infância, vai ser uma coisa exacerbada, né? Aí vai ser a maneira como a pessoa vai viver a vida, ou vai ter a sua educação, ou vai estar inserida em qual tipo de meio, né? Por exemplo, pensar em uma constituição nux vomica, por exemplo, né, que tem essa predisposição a ser mais, digamos, nervosa, estourada, pavio curto, né? Tudo bem. Só que não exatamente, não quer dizer que a pessoa vai ser nosvômica, que ela vai ser uma pessoa difícil de estar perto, né? Não quer dizer isso, quer dizer que ela tem uma predisposição a ter esse tipo de comportamento, a ter essa maneira de ser, né? Esse temperamento,
né, que entraria como colérico, como sanguíneo talvez, mas não quer dizer que a pessoa quando crescer, né, ou nos momentos da vida, sempre vai ser uma pessoa que vai estourar, que vai quebrar alguma coisa, que vai bater em alguém, né? Quer dizer que ela tem uma predisposição a ser desse jeito, tá? Que nem o arsênico com as preocupações, né? O sulfur, né, com aquela característica de ficar filosofando, né, e pensando nas coisas e tal. São questões assim que são predisposições de cada constituição, de cada pessoa. Então não são doenças, né? Não são problemas assim de patológicos, entende? Então não é que a gente vai começar a tratar com homeopatia e a gente vai ver aquilo sumir, tá compreendendo? Então olha, a pessoa tem uma ansiedade lá muito forte, né, tal. Então vou tratar com homeopatia para que então isso desapareça, né? Para que então isso percorra o caminho, né, de cura de Hering, a lei de cura de Hering desapareça. Não, obviamente que não, né? Então vamos pensar, por exemplo, né, o argento nítrico, né, que tem aquela ansiedade exacerbadíssima, né? Principalmente com coisas que ele vai ter que fazer e tal. Não quer dizer que você vai dar argento nítrico e a pessoa vai deixar de ter ansiedade. Não, até porque a ansiedade é uma coisa boa do corpo humano, que o corpo faz para se defender, que o corpo necessita ter, né, para se preparar para algo. Só que existe a ansiedade patológica e existe a descompensação também. Ou seja, não é que é uma coisa patológica, mas é uma coisa que digamos, a gente pode colocar aí como se fosse um desvio do comportamento, né? Uma falta de virtude, uma falta de temperança naquela característica da pessoa, entendeu? É como nos vômica, né? Nós vamos ter nos vômica que vão ser pessoas estouradicíssimas, né? Que vai bater nos outros, que vai perder o controle, que vai fazer cagada, né? Que tem que ficar presa. E nós vamos ter pessoas nos vômica que vão ter essas características, vão ter essas predisposições, só que não vão chegar a tal nível de atos exatamente pelo modo como ela foi criada, ou pelo modo como ela se formou, pelo modo, né? Por isso que eu até coloquei no post que é importante a gente identificar as maneiras como essa pessoa viveu, né? Os hábitos de vida mesmo, uma busca pela conquista de virtudes ou não, né? Então, é que nem, por exemplo, o caso de Laquesis, né? Então, toda mulher Laquesis vai ser uma depravada louca que vai querer, né, sair por aí pegando qualquer um? Não, né? Se fosse assim, né? Então, obviamente que não é isso, tá? Obviamente que não é isso. Então, a gente precisa saber diferenciar as coisas. Então, não é que qualquer mulher que seja desse jeito vai ter que ser Laquesis, ou não é que qualquer Laquesis vai ter que ser desse jeito. Não, tá? É que nesses pontos, né, nessas características, a Laquesis tem uma predisposição maior, tem digamos, um apego maior do corpo para buscar esse tipo de coisa, né? O que já é um pouco diferente nas calcárias, por exemplo, né? Então são características das pessoas, entendeu? Então não é que a Laquesis vai ser sempre aquela pessoa depravada. Não, né? Isso depende muito de quem essa pessoa é, de quem essa pessoa se formou, né? De quem ela pensa em ser. Então não é que a pessoa Laquesis vai ter que ser uma pessoa depravada. Então você é depravada? Você sai com X número de pessoas toda semana? Então você pode tomar esse remédio. Não, obviamente que não, tá? Porque tudo isso passa por uma questão de conquista de virtude, né? Então não quer dizer que ela vai ter que ser assim, quer dizer que ela tem uma predisposição a ser desse jeito,
né? Por exemplo, a Stafisagra também, que é outro remédio que tem essa parte muito forte, né? Então não quer dizer que a pessoa vai ter que ser desse jeito, assim, né? Completamente jogada a essas paixões, porque a pessoa ela pode sim ter essa predisposição, né? Esse chamado para ir para esse lado, mas ela, entendeu? Mediante o meio que ela foi criada, mediante os modos de vida, mediante as crenças, ela realmente pode se alterar, pode mudar e pode ser diferente, né? Se a gente pensar que as pessoas não pudessem ser desse jeito, então não existiriam santos, né? Porque se a gente pegar muitas vezes os santos, eles são parecidos com certos remédios também, como qualquer outra pessoa normal. Eles têm temperamentos diferentes também. Então, mas só que eles controlaram-se, né? Eles se formaram, se alteraram, né? Para ser convincente, para seguir um ideal de vida, né? De comportamento, de vida, de um ideal do que eles queriam para a vida deles. Então é isso, ou seja, não é que então a pessoa ela tem um temperamento X, então agora ela está fadada a ser assim. Não, obviamente que não, né? Se a gente pegar então, por exemplo, pessoas com um temperamento um temperamento que mais preguiçoso, né? Que fique muito pensativo, que fique muito contemplativo, que não faça as coisas, que não tenha ação direta, né? Então quer dizer que essa pessoa nunca vai fazer nada? Não, quer dizer que essa pessoa precisa crescer em virtudes que sejam contrárias a esses males, né? De preguiça, de ficar parado, de não fazer nada, de não ir para frente. Então a pessoa ela precisa desenvolver uma vida que vai levar ela para longe disso, levar ela para longe da preguiça, por exemplo, né? É que nem ler livro, né? Então tem pessoas que têm uma facilidade para ler livros, para ficar naquilo muito mais fácil do que outras pessoas. Quer dizer que essas outras pessoas não vão conseguir ler livros, não vão conseguir ser intelectuais, não vão conseguir ser eruditos? Não, quer dizer que essas pessoas que têm essa dificuldade maior vão ter que fazer uma força maior para fazer essas coisas, né? Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: vai existir modos que se desenvolveram nas pessoas que são questões, digamos assim, próprias, né, dessas pessoas, que são questões específicas delas e que são próprias delas, não necessariamente elas estão doentes, né? Elas só precisam, digamos que, sair do caminho que está deixando elas desse jeito, né? E ir para um caminho de virtude, para um caminho de abandonar esses vícios. Então, por exemplo, uma pessoa com muito medo, com muitos medos, né? Ela precisa encontrar maneiras de reagir a essas coisas, de mudar a vida dela para pensar em outras questões. Mas o remédio homeopático, então, ele pode auxiliar essas pessoas a mudarem, a serem diferentes. Ele pode auxiliar essas pessoas a trilhar um caminho sem depender, sem ficar tão jogada nesses medos, jogada nessa ansiedade, ou jogado nesses terrores que a pessoa tem. Sim, ou jogada nessa irritabilidade, né? O que eu já presenciei em pacientes é que o remédio homeopático ele consegue, digamos que, livrar a pessoa um pouco, né? Libertar a pessoa um pouco de certos comportamentos viciosos, né? Então, uma pessoa que é muito raivosa, que é muito irritada, ela sempre que cada vez mais que ela vai ficando irritada, o corpo vai pedindo cada vez mais esse tipo de comportamento, cada vez mais os neurotransmissores que vão desenvolver esse sentimento no corpo da pessoa, de irritação, de querer resolver as coisas através da raiva, né? Através da brutalidade. Então o corpo ele vai viciando nisso.
corpo ele vai cada vez querendo fazer mais isso. Ou seja, o remédio homeopático ele pode desenvolver e equilibrar essas coisas. O remédio homeopático ele pode ir equilibrando esses pontos e fazendo a pessoa deixar de ficar dependente desse sentimento, dependente dessas características que ela está desenvolvendo, que o corpo cada vez mais está pedindo para ela ser, né? Que está viciando o corpo dela. Mas obviamente que o remédio homeopático não vai transformar essa pessoa em virtuosa, né? Essa pessoa ela pode ter essa descompensação no comportamento. Então a pessoa muito nervosa, muito estourada, essa pessoa ela pode começar a se transformar, a deixar um pouco isso daí de lado, mas não que o remédio vai transformar essa pessoa numa pessoa virtuosa, extremamente paciente, uma pessoa que vai, né? Não, o remédio homeopático pode fazer ela sair um pouco disso. O remédio homeopático pode dar um pouco de liberdade para o corpo dessa pessoa, para pensar melhor, para agir melhor em certos momentos, que era algo que ela não conseguia fazer antes do remédio. Mas desenvolver a paciência, né, virtude da paciência, por exemplo, vai ter que ser algo que a pessoa vai fazer, vai ter que ser algo que a pessoa vai construir, né? É que nem uma pessoa que tem muito medo ou uma pessoa que tem muita timidez. Isso é uma coisa que a pessoa vai ter que ir construindo também junto, né, do tratamento. Então a pessoa ela vai ter que ir construindo atos, vai tendo ações, né, que vão tirando ela desse caminho, entende? Tá compreendendo? Então são questões que a gente tem que saber o que esperar. Então não é que o remédio homeopático vai, olha, então essa pessoa era muito tímida, tal, então depois do remédio ela vai ser uma pessoa totalmente diferente, não vai ter zero de timidez. É óbvio que não, né? Porque uma pessoa que já era tímida, ela já tem uma propensão a ser mais fechada, a ser mais tímida, a ser mais introvertida, e isso é natural de certas pessoas. Só que, claro, existe essa descompensação, né? Que vai levar muitas vezes as pessoas a não conseguirem desenvolver mais, não conseguirem nem fazer atos simples por conta da timidez. Então isso precisa de uma ajuda medicinal dos remédios homeopáticos que podem fazer o corpo talvez desenvolver e não ficar preso a esses vícios, né, que ele precisa para se defender. Então liberta um pouco a pessoa desses vícios e a ajuda a alcançar as virtudes, a alcançar algo melhor. Então, olha, tudo bem, eu estou sentindo que eu estou melhorando, eu estou sentindo que eu não estou mais sentindo aquela coisa... como é que é a palavra? Aquela coisa que é quase instintiva, né? Então, você pega as pessoas que são tímidas, é quase instintivo a pessoa ficar retraída, a pessoa ficar quieta, a pessoa ficar na dela, né? Fechada. A pessoa ela vai percebendo então que isso vai mudando, que ela não é uma coisa já instintiva, não é uma coisa que logo quando acontece algo ela já se fecha, ela já bloqueia, mas ela consegue começar a ficar mais livre para ter outros tipos de ações, ela já consegue ficando mais livre para ter outros tipos de comportamento, entendeu? Então é mais ou menos isso daí, tá bom, pessoal? Eu acabei de ver, tá? E vocês vão ficar impressionados com isso. Eu acabei de ver que são 8 horas, né? E eu realmente não entendi por que eu comecei a live 8 horas. A nossa live, ela tradicionalmente é às 21 horas, né? E eu não sei por que eu comecei ela às 20 horas. Realmente, assim, não sei o que aconteceu. Mas, de qualquer forma, estamos aí, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa aí, pode mandar aí pra gente, tá? A live ia ser um pouco mais rápida hoje mesmo. É mais para abordar um pouco esse tema, tá? Que eu acho que é importante. E se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, tá? Deixa aí que a gente responde, tá bom?
Nada? Bem, então eu quero agradecer a presença de todos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Se depois surgir alguma dúvida, alguma coisa, manda lá no direct também, tá? Se você não conhece a nossa plataforma para inscritos, tá bom? Ela R$ 25,90 por mês e você tem acesso total à nossa plataforma com as lives que vão ficar permanentemente lá e com as nossas aulas ao vivo também, cada uma com seus respectivos materiais de apoio, tá? Então essa semana eu acabei de descobrir que eu tenho um compromisso, né? Amanhã seria a live, a aula ao vivo da nossa plataforma, só que eu acabei de descobrir que eu tenho um compromisso e que amanhã vai ser impossível fazer a aula. Então provavelmente nós vamos deixar para quinta-feira, tá bom? Aos inscritos, me perdoem, mas aconteceu, tá? Realmente não pude fazer muita coisa. Mas é isso, tá, pessoal? Muito obrigado pela participação de todos aí. Até a próxima, tá? E não deixe de compartilhar a live, compartilhar a página aí, tá bom? Muito obrigado novamente. Uma boa noite a todos.